Isabela pendurava o paletó de Rafael no closet, quando um papel dobrado caiu do bolso interno e bateu no chão sem fazer barulho nenhum, quase pedindo para ser ignorado. Ela quase ignorou. Quase. Abaixou. Pegou o papel. Abriu. Uma reserva. No, Hotel Tremonti. Suíte. 1204. 2 noites. Nome dele datilografado em letra pequena e colado na lapela do paletó. Um perfume que não era o dela. Doce demais. Do tipo que fica horas grudado na pele de quem usa. Ficou parada ali um tempo que não soube medir. O papel entre os dedos. O closet ainda cheirando a couro e a esse perfume estranho. Não chorou. Não gritou. Dobrou o papel do mesmo jeito que ele tinha dobrado e guardou de volta no bolso. Exatamente onde estava. Rafael entrou no quarto 15 minutos depois. Gravatoia solta. Sem imaginar que a mulher sentada na beirada da cama já sabia de tudo que ele ia negar se ela perguntasse. E ela não perguntou. Reunião foi longa, falou ele, tirando os sapatos. A voz cansada de quem repete uma frase ensaiada. Imagino, respondeu ela, olhando para o espelho. Não para ele. Ele passou por trás dela. Beijou o topo da cabeça dela, como fazia todo santo dia. E foi para o banheiro. Isabela ficou olhando o próprio reflexo até a porta fechar. Só então tirou a aliança. Girou ela uma vez entre os dedos e colocou de volta no dedo antes que ele voltasse. Naquela noite ela não dormiu. Ficou de olhos abertos no escuro, ao lado de um homem que respirava tranquilo, como se nada tivesse mudado no mundo dele. Enquanto no mundo dela tudo já era outra coisa. De manhã, Isabela desceu para a cozinha antes de todo mundo. Fez o café do jeito de sempre. Separou a xícara dele do jeito de sempre. Quando Rafael apareceu, beijou ela de leve e perguntou se ia no jantar de aniversário da empresa no sábado. Ela disse que sim. Claro, não ia perder por nada. E sorriu do jeito que ele conhecia havia 8 anos. O sorriso que ele achava que significava paz. Não significava. Se você tem a impressão de que essa mulher vai passar a história inteira sofrendo caladinha, guarda essa ideia, porque ela não devia confiar no que os outros esperam dela. Essa é uma história sobre o momento exato em que alguém para de reagir do jeito que esperam e começa a agir do jeito que só ela sabe. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí onde você está. A gente lê todo mundo. E se essa é sua primeira vez por aqui, aperta para se inscrever, porque o que vem depois muda tudo o que você acabou de ouvir. A empresa da família Meireles ocupava 3 andares de vidro na Faria Lima. E Isabela conhecia cada sala daquele prédio melhor do que muita gente que trabalhava lá. Não porque tivesse cargo, porque tinha crescido ouvindo o pai dela falar de contratos na mesa de jantar. Décadas antes de casar com Rafael. Décadas antes de qualquer um imaginar que o nome Duarte um dia ia estar ligado ao nome Meireles por um anel. Foi lá, no 20º andar, que ela viu Larissa pela primeira vez com outros olhos. A moça trabalhava na diretoria de expansão, cargo que Isabela sabia, por acaso, que tinha sido criado 6 meses atrás, sem processo seletivo, sem entrevista pública, só uma assinatura de Rafael num formulário que passou batido pelo RH. Larissa cumprimentou ela no corredor com um sorriso largo demais para quem mal se conheciam. Dona Isabela, que bom te ver por aqui, disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Isabela só. Tá bom, respondeu ela, sem parar de andar. Dona faz eu parecer sogra de alguém. Larissa riu um riso curto, sem saber bem se aquilo era brincadeira ou aviso. Isabela seguiu andando, sentindo o perfume no ar do corredor. O mesmo perfume da lapela do marido. E não deixou o rosto contar nada disso. Na sala de Rafael, encontrou Dona Clarice sentada na cadeira de visitas. Postura ereta. Um chá esfriando na mesinha ao lado. Isabela. Filha. Que surpresa, disse Clarice, com aquele tom que sempre soava mais inspeção do que carinho. Vim ver meu filho. Mas ele foi resolver uma coisa. Senta aí comigo um pouco. Isabela sentou. Não porque quisesse, porque com Clarice.
Recusar um convite custava mais caro do que aceitar. Como andam as coisas em casa? Perguntou a sogra. Os olhos fixos. O tipo de pergunta que nunca era só a pergunta. Bem, disse Isabela. Como sempre. Que bom, respondeu Clarice. Um segundo de silêncio, a mais do que uma frase daquelas precisava. Sabe, seu pai, que Deus o tenha. Sempre foi um homem cuidadoso com papel. Eu lembro dele guardando tudo. Contrato. Recibo. Tudo direitinho numa gaveta. Você puxou isso dele. A pergunta ficou pendurada no ar mais tempo do que devia. Isabela olhou para a sogra, tentando entender de onde tinha vindo aquilo. Uma pergunta que não tinha nada a ver com nada. E ao mesmo tempo parecia ter tudo a ver com alguma coisa que ela ainda não enxergava inteira. Puxei, sim, respondeu, escolhendo cada palavra. Gosto de saber onde as coisas estão. Clarice sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Pegou a bolsa e se levantou. Isso é bom, filha, numa família como a nossa. Saber onde as coisas estão nunca é demais. Saiu da sala sem se despedir direito, deixando para trás um cheiro de perfume de flor branca e uma pergunta que Isabela ia carregar pelo resto do dia sem saber ainda o motivo. Isabela ligou para Marina antes mesmo de chegar no elevador. Preciso falar com você, disse, a voz baixa, andando rápido pelo corredor. Hoje. Cira, aconteceu alguma coisa? Perguntou Marina. Do outro lado da linha, o barulho de teclado parando na hora. Depois eu te conto direito. Só preciso que você separe um tempo. É sobre papel de família. Contrato. Herança. Essas coisas. Marina ficou um segundo calada. O tipo de silêncio de quem conhece a amiga, o suficiente para saber que aquilo não era sobre curiosidade nenhuma. Às 6, no escritório. Só nós duas, disse. E desligou antes que Isabela pudesse explicar mais. Porque não precisava. À noite, no escritório pequeno de Marina, longe da sede da Meireles. Isabela sentou de frente para a amiga com uma pasta de plástico na mão. Dessas de guardar papel de gaveta antiga. Isso aqui era do meu pai, disse, colocando a pasta na mesa. Peguei da casa da minha mãe mês passado. Ainda nem tinha aberto direito. Marina abriu a pasta com cuidado de quem lida com papel velho todo dia. Dentro, contratos amarelados. Um deles com data de mais de 20 anos. Assinatura do pai de Isabela e outra assinatura ao lado que nenhuma das duas reconheceu de cara. Isabela falou Marina. Sem tirar os olhos de uma das páginas, você sabe o que é isso aqui? Não sei ainda. Por isso te chamei. Isso aqui é participação societária. Seu pai tinha uma fatia da holding que virou a base da Meireles Empreendimentos. Uma fatia que, pelo que eu tô vendo aqui, nunca foi formalmente transferida quando ele morreu. Isabela ficou olhando o papel, sentindo o peso de cada palavra descer devagar. Tipo água fria que só se sente de verdade um segundo depois que já molhou. Isso quer dizer o quê? Na prática, quer dizer que alguém, em algum momento, decidiu que era mais fácil fingir que essa fatia nunca existiu do que resolver isso direito. E quer dizer também, Marina fechou a pasta, olhando para a amiga que talvez você tenha, guardado numa gaveta. Mais poder dentro dessa empresa do que qualquer Meireles jamais imaginou. Isabela não respondeu na hora. Olhou para a pasta fechada em cima da mesa. Pensou no perfume na lapela, no papel dobrado do hotel, na pergunta estranha de Clarice sobre gaveta e sobre papel de pai. As peças ainda não se encaixavam de todo, mas alguma coisa nela, uma parte antiga e paciente. Já sabia que aquilo não era coincidência. Guarda isso com você, disse, se levantando. Por enquanto, ninguém mais precisa saber que essa pasta existe. Marina concordou. Trancou a pasta numa gaveta com chave. E observou a amiga sair pela porta com passo calmo. O tipo de calma que só existe em quem parou de reagir e começou, silenciosamente, a decidir. Os dias entre a terça e o sábado passaram devagar. Do jeito que só passa quando a gente finge não estar contando cada um deles. Isabela ia ao escritório. Sorria para quem precisava sorrir. Evitava o 20º andar sem que ninguém percebesse que estava evitando.
Rafael, do lado dele, parecia mais distante e mais presente ao mesmo tempo. Chegando cedo em casa, trazendo flor sem motivo. Do jeito de quem tenta compensar uma coisa sem dizer qual. Na sexta à noite, ele entrou no quarto enquanto ela escolhia o vestido para o jantar de aniversário da empresa. Você tá linda até escolhendo o vestido, disse, encostado no batente da porta. Ainda nem escolhi, respondeu ela, sem se virar. Escolhe o azul, você sempre fica bem no azul. Isabela pegou o vestido azul do cabide. Olhou pro espelho. Imaginou por um segundo quantas vezes ele tinha dito essa mesma frase para outra mulher. Num quarto de hotel qualquer. Sobre um vestido qualquer. A imagem passou rápido e ela não deixou ficar. Vai ter todo mundo lá, né? Falou, guardando o vestido de volta. Todo mundo mesmo, confirmou ele, sem imaginar o peso que essa frase ganhava do outro lado da conversa. Minha mãe já ligou 3 vezes para saber se eu ia de terno azul marinho ou cinza. E vai de qual cinza? Ela odeia cinza. Mas eu gosto. Isabela riu. Um riso curto e sincero. Do tipo que ainda sobrevivia mesmo no meio de tudo aquilo. Porque nem toda a raiva do mundo apaga 8 anos de convivência de uma vez só. Foi nesse riso que ela entendeu uma coisa que ia guardar para o resto da semana. Não precisava odiar Rafael para fazer o que tinha que fazer. Só precisava parar de esperar que ele fosse diferente do que já tinha escolhido ser. No sábado de manhã, Marina mandou uma mensagem curta. Consegui confirmação do cartório. A fatia é real e nunca foi transferida. Você tem opções. Me liga quando puder. Sem pressa. Mas antes da segunda. Isabela leu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular na bolsa. E foi se arrumar para o jantar que ia acontecer naquela noite. No salão de festas do hotel mais caro da cidade. Na frente de mais de 200 pessoas. Incluindo a diretoria inteira da Meirelles Empreendimentos. Incluindo Clarice. Incluindo... Ela já sabia. Larissa. Ela escolheu o vestido azul. Diante do espelho, já pronta. Colar no lugar. Batom na medida certa. Isabela ficou um instante só olhando para a própria imagem. Do jeito que a gente olha uma foto antiga, tentando reconhecer quem era aquela pessoa. Não reconheceu inteiramente. Alguma coisa nela tinha mudado nos últimos dias. Alguma coisa que não tinha nome ainda, mas que já estava lá, atrás dos olhos, esperando a hora certa. Rafael bateu na porta do quarto. Terno cinza? Gravata frouxa no colarinho. Pronta, perguntou, oferecendo o braço do jeito de sempre. Pronta, respondeu ela, pegando o braço dele. Desceram juntos. Entraram no carro juntos. Sorriram juntos para o motorista que abriu a porta para eles. 2 estranhos vestidos de casal perfeito, indo para uma festa onde um dos dois já sabia o que o outro só ia descobrir mais tarde. No banco de trás. Isabela olhou pela janela. Viu a cidade passando em luz e vidro e pensou numa única frase, que não disse em voz alta, que guardou só para si. Hoje ninguém vai me ver implorar por nada. O salão do hotel estava lotado quando eles chegaram. Luz baixa. Taças subindo em bandejas de prata. Uma faixa discreta na parede, anunciando os 15 anos da Meirelles Empreendimentos. Rafael cumprimentava todo mundo com aquele aperto de mão firme que sempre parecia genuíno mesmo quando não era. E Isabela seguia ao lado dele, um passo atrás, sorrindo para as pessoas certas na hora certa, do jeito que aprendeu a fazer sem nem precisar pensar mais. Isabela, minha querida, chamou uma voz atrás dela. E ela se virou para encontrar Vicente Rocha, um dos conselheiros mais antigos da empresa, taça de champanhe já pela metade. Faz tempo que não te vejo num evento desses. Ando meio afastada mesmo. Vicente, cheia de coisa em casa, pois devia se aproximar mais. Ele baixou um pouco a voz, olhando de canto para a mesa da diretoria. O conselho anda mudando rápido demais para o meu gosto. Um dia desses, vou precisar de aliados que ainda lembram como as coisas eram antes. Isabela guardou a frase sem responder nada além de um sorriso educado. Mas alguma coisa nela anotou aquilo com o mesmo cuidado que tinha anotado. A pergunta estranha de Clarice sobre gaveta e papel de pai.
Vicente se afastou para cumprimentar outra pessoa. E ela ficou ali um instante, taça na mão, olhando o salão inteiro se mexer ao redor dela, como uma engrenagem que ela só agora começava a enxergar por dentro. Do outro lado do salão, perto do palco, Clarice conversava com dois homens de terno escuro que Isabela nunca tinha visto antes. A postura da sogra era diferente ali, mais reta ainda que o normal. As mãos se movendo pouco, o tipo de conversa que não tolerava interrupção. Um dos homens assentiu com a cabeça. Olhou rápido na direção de Isabela e voltou o olhar para Clarice antes que qualquer coisa naquele gesto pudesse ser lida por inteiro. Rafael apareceu ao lado dela com 2 taças novas. Minha mãe convidou gente demais desse ano, comentou, entregando uma taça para ela. Nem sei metade dessas pessoas. Sua mãe sempre soube exatamente quem convidar, respondeu Isabela. Os olhos ainda na direção dos 2 homens de terno. Isso nunca foi por acaso. Rafael riu, sem entender o peso daquela frase, e puxou ela pelo braço para cumprimentar um casal que tinha acabado de chegar. Isabela seguiu. Sorriu. Apertou mãos. Disse os nomes certos. E por baixo de cada gesto, ensaiado, foi guardando o salão inteiro dentro da cabeça. Como quem desenha um mapa sem deixar ninguém ver o lápis se mexer. Foi perto da mesa de bebidas que ela viu Larissa pela primeira vez naquela noite. Vestido vermelho. Cabelo preso. Conversando animada com 2 mulheres da diretoria de marketing, como se aquele mundo já fosse dela por direito. Larissa percebeu o olhar de Isabela do outro lado do salão e ergueu a taça num gesto pequeno. Quase uma provocação disfarçada de cortesia. Isabela ergueu a taça de volta, sem desviar o olhar nem por um segundo, e bebeu um gole antes de se virar para continuar a conversa com o casal ao lado. Se alguém estivesse prestando atenção de verdade, teria notado que a mão dela não tremeu nenhuma vez. Você tá estranha hoje, disse Rafael baixinho. A mão dele nas costas dela, enquanto caminhavam para o meio do salão lotado. Mais quieta que o normal. Tô só observando, respondeu ela. Às vezes dá para aprender mais ficando quieta do que falando. Ele olhou para ela por um segundo mais longo do que uma frase daquelas pedia, como se tivesse quase reconhecido alguma coisa diferente no tom dela. Mas a música subiu de volume bem naquele instante, e o momento se desfez antes de virar pergunta. A luz do salão diminuiu de leve, um sinal de que os discursos estavam prestes a começar. Clarice subiu no pequeno palco primeiro. Ajeitou o microfone. E o salão inteiro foi se aquietando aos poucos. Taças descendo. Conversas baixando de tom. Boa noite a todos, começou ela. Voz clara. Projetada. Do tipo que passava décadas de prática. 15 anos não se constroem sozinhos. E essa família sempre soube reconhecer quem merece estar do nosso lado. Isabela sentiu Rafael apertar de leve a mão dela. Um gesto automático. E olhou para o palco junto com todo mundo, sem saber ainda que a próxima frase da sogra ia virar o tipo de coisa que ela não ia conseguir desamarrar da memória tão cedo. E é por isso, continuou Clarice, o olhar varrendo o salão até parar. Por um segundo longo demais. Direto em Larissa, que hoje eu quero anunciar uma nova diretora de expansão internacional para Meireles Empreendimentos. Alguém que, nesse último ano, mostrou um talento que essa empresa não pode se dar ao luxo de perder. O salão aplaudiu. Larissa deu um passo à frente. Sorriso largo, aceitando os olhares como quem já esperava por eles há tempo. Rafael aplaudiu também. Ao lado de Isabela, palma contra palma, sem imaginar o que aquele gesto simples significava do lado de dentro da mulher, parada bem ali, ao alcance do braço dele. Rafael chamou Clarice do palco. Microfone, ainda na mão, vem aqui. Filho, você que trouxe ela para dentro de casa. É justo que suba aqui para fazer o brinde com a gente. Rafael olhou para Isabela. Um pedido silencioso de licença. E ela soltou o braço dele com um sorriso que não custou nenhum esforço visível para manter. Vai lá, disse. A voz calma. Cada palavra pesada e leve ao mesmo tempo, do jeito que só alguém que já decidiu alguma coisa por dentro consegue falar. Eu fico bem aqui, observando.
Ele subiu no palco. Ficou ao lado de Larissa. Ao lado da mãe. Sorriso de empresário satisfeito, estampado no rosto. E ergueu a taça para o brinde, sem procurar Isabela no meio da plateia nenhuma vez. Isabela ficou parada exatamente onde estava. Taça na mão. O vestido azul, o salão inteiro batendo palma ao redor dela. E sentiu uma calma estranha descer por dentro. Do tipo que não vem de aceitar alguma coisa, mas de já ter decidido o que fazer com ela. Enquanto os aplausos ainda ecoavam, Larissa desceu do palco e atravessou o salão em linha reta até onde Isabela estava. Taça nova na mão. Sorriso confiante demais para quem só tinha acabado de ganhar um cargo. Isabela cumprimentou, com uma familiaridade que não existia entre as duas. Fico feliz que você tenha vindo hoje. Sei que às vezes esses eventos de empresa cansam quem não é do meio. Eu sou do meio há 8 anos. Larissa respondeu Isabela. Otsomlive. Quase gentil. Os olhos fixos e firmes. Sem piscar. Bem mais tempo do que você. Imagino. Larissa riu. Um riso curto, tentando disfarçar o pequeno tropeço na própria confiança. Claro. Claro. Não quis dizer isso. É só que a empresa muda tanto. Né? Com tanta gente nova entrando. Muda mesmo, concordou Isabela, girando a taça de leve entre os dedos. Às vezes até rápido demais para o gosto de quem está acostumado a acompanhar de perto. Rafael fala muito bem de você. Sabia, disse Larissa, mudando de assunto com uma pressa que denunciava mais do que ela devia. Diz que você é uma mulher forte. Admira muito isso nele. Ele te contou isso? Perguntou Isabela, sem alterar nenhum traço do rosto. Que interessante vocês conversarem sobre mim. Alguma coisa atravessou o rosto de Larissa por uma fração de segundo. Um brilho de dúvida rápido demais para qualquer outra pessoa notar. Mas Isabela notou. Guardou. E sorriu de novo antes que o silêncio ficasse comprido demais para ser confortável. Foi um prazer te ver. Larissa. Parabéns pelo cargo, disse, já se virando para se afastar, deixando a mais nova diretora de expansão internacional da Meirelles Empreendimentos parada ali, taça na mão, sem saber ao certo se tinha acabado de vencer ou perder alguma coisa que nem sabia que estava em jogo. Foi então que seu celular vibrou dentro da bolsa pequena. Uma mensagem de Marina. 3 palavras só. Já tenho tudo. Isabela guardou o celular de volta na bolsa, sem deixar o rosto mudar. Mas antes que pudesse se mover na direção da saída, sentiu uma mão leve no cotovelo, andando sozinha. Filha, perguntou Clarice, aparecendo ao lado dela como se tivesse surgido do nada. O mesmo sorriso educado de sempre. Os olhos fazendo o trabalho que a boca não fazia. Achei que você fosse subir junto com Rafael pro brinde. Preferi ficar aqui embaixo. Observando, respondeu Isabela. Achei bonito o discurso. Sogra. Muito bem preparado. Anos de prática, disse Clarice, aceitando o elogio como quem aceita algo que já era seu por direito. Uma empresa como a nossa não sobrevive sem alguém que saiba escolher as pessoas certas para os lugares certos. Na hora certa. Concordo plenamente, respondeu Isabela. E alguma coisa no tom dela. Calmo demais. Fez Clarice segurar o sorriso por meio segundo antes de continuar. Você anda estranha ultimamente, disse a sogra, baixando a voz. Quase um segredo entre as duas. Mais calada. Mais observadora. Não que seja ruim. Só é diferente da Isabela que eu conheço há 8 anos. As pessoas mudam. Dona Clarice. A senhora mesma disse isso um dia. Lá na sala do Rafael. Sobre saber onde as coisas estão, os olhos de Clarice se estreitaram por uma fração de segundo. Um gesto tão rápido que qualquer pessoa distraída teria perdido. Mas Isabela não estava distraída. Nunca mais ia estar distraída de novo. Falei mesmo, concordou Clarice, recompondo o rosto com uma facilidade que só vinha de muitos anos de prática. E continuo achando. Saber onde as coisas estão é sempre bom. Para todo mundo, concordo, repetiu Isabela. O mesmo sorriso educado no rosto. O mesmo tom calmo. Boa noite. Dona Clarice. Foi uma festa linda.
Se afastou antes que a sogra pudesse responder, atravessando o salão até a saída, sentindo os olhos de Clarice nas costas dela, o caminho inteiro, como quem sente uma tempestade se formando longe ainda, mas já sabe, pelo cheiro do ar, que ela vem chegando. O carro voltou em silêncio. Rafael comentava alguma coisa sobre o discurso da mãe, sobre como Larissa ia ser importante para a expansão da empresa na América Latina, sobre planos de reunião para a semana seguinte. Isabela respondia com o mínimo necessário, olhando pela janela, a cidade passando ao contrário do caminho de ida, as luzes borradas atrás do vidro. Você ficou quieta demais hoje, disse ele. Já perto de casa. A mão dele passando de leve no joelho dela. Aconteceu alguma coisa. Foi uma noite cheia, respondeu ela, virando o rosto para ele com um sorriso pequeno, verdadeiro na superfície e vazio por dentro. Do tipo que ela já tinha aprendido a fazer sem esforço nenhum. Só cansei um pouco. Ele aceitou a resposta sem insistir. E Isabela ficou grata por isso, porque não tinha certeza do que ia sair da própria boca se ele insistisse mais um pouco. O carro parou num sinal vermelho. E por um instante, os dois ficaram em silêncio, olhando para frente. Pro nada. Do jeito que só casal de muitos anos consegue ficar sem que o silêncio pese demais. Rafael pegou a mão dela por cima do banco. Entrelaçou os dedos. Um gesto automático de 8 anos de costume. Isabela deixou ele fazer. Sentiu a mão dele quente em volta da dela. E por um segundo, quase deixou aquilo doer do jeito que devia doer. Não deixou. O sinal abriu. Ele soltou a mão para trocar a marcha. E o momento passou junto com o carro seguindo em frente. Em casa, Rafael foi direto pro banho, cantarolando alguma coisa baixinho, satisfeito do jeito que só fica quem não sabe que o chão embaixo dele já rachou. Isabela foi pro escritório pequeno no fim do corredor. Fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e ligou o abajur em vez da luz do teto. Abriu o notebook. Abriu a mensagem de Marina. Eleu de novo. Devagar dessa vez. Já tenho tudo. Confirmação do cartório mais parecer preliminar. Você é dona de 22% da holding. Isabela. 22% que ninguém nunca declarou. Nunca pagou imposto. Nunca reconheceu formalmente. Isso muda qualquer conversa que você for ter daqui para frente. Me liga amanhã cedo. 22%. Isabela repetiu o número baixinho, só para sentir o peso dele saindo da própria boca. Não era a maioria, mas, somado ao que sabia sobre o conselho, sobre Vicente e a inquietação dele, sobre os 2 homens de terno escuro cochichando com Clarice, talvez fosse o suficiente para virar alguma coisa importante na hora certa. Ela abriu a gaveta da escrivaninha, tirou uma pasta fina que tinha começado a montar sem admitir para si mesma que estava montando um arquivo. Colocou ali dentro a reserva do Hotel Tremonti, uma cópia impressa da mensagem de Marina, um bilhete com a data do próximo grande evento da empresa. O baile de aniversário de Clarice, marcado para dali a 3 semanas, com toda a diretoria, todo o conselho. E sem dúvida nenhuma, Larissa também. No fundo da pasta, entre os papéis novos, ainda tinha uma foto antiga que ela guardava ali, fazia anos, sem nunca mostrar para ninguém. O pai dela, mais novo do que ela conseguia lembrar direito. Terno simples, sorriso largo, um braço em volta dos ombros de um sócio que Isabela nunca soube identificar por completo. Passou o polegar de leve por cima da foto, sem tirar ela do lugar, e pensou em como ele nunca tinha falado sobre nenhuma fatia, nenhuma holding, nenhum 22% perdido numa gaveta por 20 anos. Talvez ele nunca tivesse sabido o tanto que aquilo valia, ou talvez tivesse sabido demais, e por isso mesmo tivesse guardado tudo tão fundo que nem a própria filha soubesse procurar. De um jeito ou de outro, a pergunta estranha de Clarice sobre gaveta e papel de pai já não parecia mais coincidência nenhuma para Isabela. Parecia um fio solto que, puxado com cuidado, podia desmanchar um nó armado fazia muito mais tempo do que qualquer affair com Larissa. Fechou a pasta.
Guardou de volta na gaveta. E ficou sentada no escuro por um tempo. Só a barrura cessou, ouvindo o chuveiro correr no fundo do apartamento. Podia ter escolhido o caminho fácil, advogado discreto, acordo silencioso, sair de mansinho antes que qualquer coisa virasse escândalo. Isso teria sido o esperado. Isso teria sido o que Clarice, ou que Rafael, o que a cidade inteira ia imaginar que uma mulher como ela faria. Mas Isabela já tinha decidido, sentada ali no escuro do próprio escritório, que não ia sair de mansinho de lugar nenhum. Ia esperar o baile de Clarice. Ia deixar todo mundo se sentir seguro por mais 3 semanas. E quando chegasse a hora, na frente de todo mundo que um dia assistiu ela sorrir e ficar quieta, ela não ia implorar por nada, ia sorrir de novo. Só que dessa vez, na frente de todo mundo que um dia achou que já sabia como essa história ia terminar. O sorriso ia significar outra coisa completamente diferente. As 3 semanas passaram rápido para quem estava de fora e devagar demais para quem, por dentro, contava cada dia até o baile de Clarice. Isabela manteve a rotina intacta. Café da manhã junto. Boa noite antes de dormir. Um beijo na bochecha na porta de casa. Tudo do mesmo jeito de sempre. Porque uma engrenagem só funciona direito quando ninguém percebe que ela já foi trocada por dentro. No escritório de Marina, as visitas viraram semanais. Achei mais uma coisa, disse Marina. Numa terça à tarde, espalhando papéis sobre a mesa. Fui atrás de quem autorizou a criação do cargo da Larissa. Achei que fosse o RH. Achei que fosse o Rafael. Não foi nenhum dos dois. Isabela pegou o papel. Um formulário interno de aprovação de cargo. E leu o nome no campo de assinatura 2 vezes, para ter certeza. Clarice falou, baixinho, mais para si mesma do que para Marina. Clarice confirmou à amiga. Assinado 3 meses antes da Larissa sequer aparecer numa entrevista formal. O cargo já existia pronto, esperando alguém para preencher. E adivinha quem indicou o nome dela para o RH? Não precisa nem falar. Vou falar assim mesmo. Porque isso aqui importa. Marina apontou para o papel seguinte. Foi Clarice de novo. Numa reunião de diretoria, 1 mês antes. Sugerindo Larissa como talento promissor, vindo de outra área da empresa. Isso não é a fera acontecendo por acaso. Isabela. Isso tem cara de coisa arquitetada. Isabela ficou olhando os papéis, sentindo aquela sensação estranha de estar montando um quebra-cabeça, sem saber ainda qual desenho ia aparecer no final. Sabia que o marido tinha traído ela. Isso já doía o suficiente sozinho. Mas a possibilidade de que a própria sogra tivesse armado o caminho todo, com a paciência fria de quem joga xadrez décadas antes de mover a peça decisiva, era um tipo de dor diferente. Mais funda. Porque não vinha só de amor partido. Vinha de descobrir que talvez nunca tivesse sido só sobre amor. Por que ela faria isso? Perguntou. Mais para si mesma do que para Marina. O que ela ganha com isso? Marina deu de ombros. Séria. Isso eu ainda não sei. Mas toda vez que eu puxo um fio da Clarice, ele leva para mais longe do que eu esperava. Semana passada, encontrei um processo antigo, arquivado, envolvendo a holding do seu pai. Nome de outro sócio que sumiu dos registros há mais de 15 anos. Ainda estou tentando entender a ligação. Que sócio? Um tal de Otávio Ferraz. Aparece em 3 documentos dos anos 90 e depois desaparece de tudo. Nem óbito registrado no nome dele que eu consegui achar até agora. O nome não significava nada para Isabela. Mas alguma coisa gelada se instalou no peito dela mesmo assim. Do jeito que a gente sente frio antes de saber que a janela ficou aberta. Naquela mesma semana, Vicente Rocha ligou para ela sem avisar. Coisa que nunca tinha feito antes em 8 anos de convivência social. Isabela. Desculpa ligar assim, do nada, começou ele. A voz mais séria do que o normal. Preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você seja sincera comigo. Pode perguntar. Você sabe de alguma movimentação estranha nas ações da holding? Alguma coisa envolvendo participação não declarada? O coração dela não disparou. Não acelerou. Nada disso. Só ficou muito quieto por um segundo.
Do jeito que fica quando alguém acerta, perto demais de onde dói. Por que você pergunta isso? Vicente, porque tem um movimento estranho de 2 conselheiros novos. Gente que a Clarice trouxe para o conselho no último ano, tentando reavaliar toda a estrutura societária antes da Assembleia Geral do mês que vem. Eu não sei o motivo, mas quando 2 homens de terno passam a semana inteira mexendo em papel velho, sem explicar para ninguém o porquê, eu fico desconfiado. Isabela olhou para a pasta em cima da mesa. Os mesmos 2 homens de terno escuro que tinha visto conversando com Clarice no salão, cochichando perto do palco. Se eu souber de alguma coisa, Vicente, e eu te procuro. Prometo. Faz isso. E Isabela, ele hesitou por um segundo, se você precisar de um voto amigo na próxima assembleia. Conta comigo. Meu pai trabalhou com o seu. Décadas atrás. Isso ainda significa alguma coisa para mim. Ela desligou o telefone e ficou parada olhando para a parede por um bom tempo, sentindo as peças do quebra-cabeça começarem, finalmente, a formar alguma coisa que fazia sentido, mesmo que o desenho inteiro ainda estivesse longe de completo. Em casa, as coisas com Rafael seguiam num equilíbrio estranho, cordial demais para ser normal, gentil demais para ser confortável. Numa noite de quinta, ele chegou mais cedo do que de costume. Encontrou ela na cozinha e ficou parado no batente da porta por um tempo antes de falar qualquer coisa. Posso te perguntar uma coisa, disse. Por fim, a voz diferente do tom de sempre. Pode. Você tá feliz? Com a gente? Quero dizer, ultimamente eu tenho essa sensação estranha de que você tá aqui, mas também não tá. Isabela parou de cortar os legumes. Olhou para ele e por um instante quase considerou contar tudo ali mesmo, na cozinha, entre o fogão e a pia, sem cenário nenhum preparado. Só a verdade crua saindo de uma vez. Não contou. Por que essa pergunta agora? Rafael, não sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que ela reconhecia de outras vezes em que ele tinha alguma coisa entalada na garganta e não sabia como tirar. Às vezes eu sinto que fiz alguma coisa errada e nem sei bem o que. Ali, por um segundo, ela viu uma brecha, uma chance de forçar a confissão dele antes da hora que ela tinha planejado. De acabar com tudo naquela cozinha, em vez de esperar o baile. Fez alguma coisa errada? Perguntou ela. Avô Salma, olhando direto para os olhos dele. Rafael abriu a boca. Fechou de novo. E por um momento, ela achou que ele fosse falar. Mas o celular dele vibrou em cima da bancada. Nome de Larissa na tela. Alguma coisa sobre um relatório urgente para a reunião de amanhã. E o momento se fechou tão rápido quanto tinha aberto. Nada, respondeu ele, guardando o celular no bolso sem olhar para ela. Só cansaço. Trabalho demais ultimamente. Isabela voltou para os legumes. O corte da faca firme e regular. E engoliu a decepção junto com a certeza que já vinha crescendo. Havia semanas ele não ia confessar sozinho. Ela ia ter que arrancar a verdade dele. Na hora e do jeito que ela escolhesse, não na hora que fosse conveniente para a consciência dele. No dia seguinte, Marina ligou de novo, dessa vez com uma urgência diferente na voz. Preciso que você venha aqui agora. Sim, pudo. Isabela chegou meia hora depois. Encontrou a amiga com um documento amarelado espalhado sobre a mesa. Os olhos cansados de quem tinha passado a noite acordada. Achei o Otávio Ferraz, disse Marina. Sem preâmbulo. Ou melhor, achei o que aconteceu com a parte dele na holding. E então, a parte dele foi comprada. Em 1998. Por um valor bem abaixo do que valia na época. Marina virou o documento para Isabela ver. Olha quem assinou como compradora. Isabela pegou o papel. Procurou o nome. E sentiu o chão do estômago afundar um pouco quando encontrou Clarice Andrade Meireles. O nome de solteira da sogra. Antes mesmo de virar Meireles pelo casamento. Ela comprou a parte dele antes de casar com o pai do Rafael, perguntou Isabela, tentando organizar as datas na cabeça. Isso mesmo, 3 anos antes. O que significa que a Clarice já tinha dinheiro. Já tinha influência.
Já estava dentro dos bastidores dessa empresa muito antes de qualquer um imaginar. O casamento dela com o sogro do Rafael não foi o começo da história dela ali dentro. Foi só a parte que todo mundo enxergou. Isabela ficou olhando para o papel. A assinatura antiga. O nome que ela conhecia havia 8 anos usado de um jeito completamente diferente. Pertencendo a uma mulher mais jovem, mais faminta, fazendo um negócio que ninguém mais parecia lembrar. E o Otávio? O que aconteceu com ele depois de vender a parte dele? Isso eu ainda não sei, admitiu Marina. Os registros somem depois de 1999. Sem endereço novo. Sem declaração de imposto. Sem nada. Como se ele tivesse simplesmente parado de existir para o sistema inteiro. Um silêncio pesado ficou entre as duas por um tempo. O tipo de silêncio que só existe quando as duas pessoas na sala sabem que acabaram de encontrar alguma coisa maior do que qualquer uma delas esperava. E ainda não sabem exatamente o tamanho real daquilo. Guarda isso separado do resto, disse Isabela. Por fim, o que eu vou fazer no baile é sobre o Rafael e a Larissa. Isso aqui é outra coisa. Maior, vou precisar de mais tempo para entender antes de mexer. Combinado. Marina fechou a pasta com cuidado. Mas, Isabela, se essa mulher já fez isso uma vez, há quase 30 anos, para conseguir o que queria, vale a pena você pensar no que ela seria capaz de fazer agora. Se sentir que está prestes a perder o controle de tudo. A frase ficou ecoando na cabeça de Isabela o caminho inteiro de volta para casa. Larissa, por sua vez, vivia dias que pareciam bons por fora e nada tranquilos por dentro. O cargo novo trouxe reuniões que ela não sabia bem como conduzir. Colegas que sorriam na frente e cochichavam nas costas. E um Rafael cada vez mais distraído, respondendo mensagens dela com atraso, cancelando encontros de última hora com desculpas cada vez mais curtas. Numa tarde, encontrou Clarice sozinha na sala de reuniões do 20º andar. Revisando um contrato. Dona Clarice. Posso falar com a senhora 1 minuto, claro. Larissa. Senta. É sobre o Rafael. Larissa hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele anda estranho comigo. Mais frio. Eu queria saber se a senhora acha que ele vai mesmo. Que ele vai seguir em frente com o que a gente conversou. Clarice ergueu os olhos do contrato. E, por um segundo, breve o suficiente para que ninguém mais visse, o rosto dela perdeu toda a gentileza costumeira, revelando um cálculo frio por trás dos olhos que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Larissa, querida, disse, a voz voltando ao tom acolhedor de sempre, você só precisa continuar fazendo exatamente o que tem feito. O resto é comigo. Mas e se a Isabela descobrir tudo antes da hora certa? Isabela repetiu Clarice. Quase saboreando o nome, não vai descobrir nada que eu não permita que ela descubra. Confia em mim. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Faz muito mais tempo do que você imagina. Larissa assentiu, aceitando a resposta porque não tinha muita escolha além de aceitar, sem perceber que tinha acabado de ser tratada não como parceira de um plano, mas como uma peça descartável dentro dele. Na noite anterior ao baile, Isabela voltou para o escritório de Marina uma última vez. Última revisão, disse Marina, entregando para ela uma pasta fina, bem mais organizada que a rascunho de semanas atrás. Cópia certificada da participação societária, parecer jurídico assinado, e uma carta formal contestando a validade do contrato de trabalho da Larissa, pelas circunstâncias em que foi criado. Isso não resolve tudo sozinho, mas é o suficiente para qualquer advogado da Meireles entender que você não está blefando. E se alguém tentar dizer que eu inventei tudo isso, na hora, na frente de todo mundo. Por isso eu vou estar lá amanhã, disse Marina. Um sorriso pequeno no canto da boca, não como sua amiga, como sua advogada. Oficialmente. Com carteira da OAB pendurada no pescoço se for preciso. Ninguém questiona documento assinado na frente de uma advogada te acompanhando. Isabela sentiu um alívio silencioso descer pelos ombros. O primeiro em semanas. E se a Clarice tentar alguma coisa,
Ela não vai ficar parada vendo o plano dela desmoronar sem reagir. Aí a gente descobre até onde ela é capaz de ir, respondeu Marina. Séria, mas com tudo documentado, registrado, com testemunha qualificada. Ela vai ter que escolher as próximas jogadas com muito mais cuidado do que gostaria. Antes de ser. Marina segurou o braço da amiga por um segundo. Isabela, você não precisa fazer isso amanhã. Sabia. A gente podia fazer tudo discreto. Resolver em escritório fechado. Sem ninguém saber de nada até virar processo formal. Isabela balançou a cabeça devagar. Eu sei que podia, mas passei 8 anos sendo discreta. Marina, sorrindo do jeito certo. Ficando quieta na hora certa. Deixando todo mundo achar que sabia exatamente quem eu era. Amanhã eu quero que saibam. Marina não insistiu mais. Só abraçou a amiga. Um abraço rápido e forte. E a viu sair pela porta carregando a pasta como quem carrega algo bem mais pesado do que papel. Em casa, Rafael já estava dormindo quando ela chegou. Um dos braços jogado para fora do lençol, do jeito que sempre dormia, desde que ela conhecia ele. Isabela ficou parada na porta do quarto por um tempo, olhando aquele homem que ela tinha amado de verdade, que provavelmente ainda amava de algum jeito complicado e machucado. Ressentiu, pela primeira vez em semanas, uma tristeza que não tentou disfarçar de nada além do que era. Não era sobre vingança. Aquele momento parado na porta era só sobre luto por um casamento que já tinha morrido fazia tempo. Mesmo que só um dos dois ainda não soubesse. Foi deitar ao lado dele, sem tocar, olhando o teto no escuro, repassando cada detalhe do plano do dia seguinte até o sono finalmente vencer. De manhã, Rafael acordou primeiro. Trouxe café para a cama, coisa que não fazia há meses. Hoje é a noite da minha mãe, comentou, sentando na beirada da cama. Ela vai adorar te ver de novo naquele vestido azul. Não vou de azul hoje, respondeu Isabela, aceitando a xícara. Escolhi outro. Qual você vai ver? Rafael riu, sem desconfiar de nada. Beijou a testa dela e foi se arrumar cantarolando baixinho, do mesmo jeito satisfeito de sempre. Isabela ficou sentada na cama, xícara nas mãos, olhando o quarto onde tinha construído 8 anos de vida, e sentiu o dia inteiro se abrir à frente dela como um palco esperando a última cena. O vestido escolhido estava pendurado no closet havia 2 dias, escondido atrás dos outros vermelho. O mesmo tom exato do vestido que Larissa tinha usado na última festa, não por acaso. À noite, quando finalmente vestiu, olhou para o espelho por um longo tempo, ajeitou cada detalhe com cuidado. E sentiu, pela primeira vez em semanas, que o rosto que olhava de volta para ela no espelho era inteiramente seu de novo. Marina passou para buscar ela às 8. Pontual como sempre. Vestido escuro discreto. Pasta de documentos guardada dentro de uma bolsa maior do que o normal para um evento social daqueles. Rafael foi na frente. Resolver umas coisas com a produção do evento, explicou Isabela. Entrando no carro, falei que eu ia com você, que a gente tinha combinado antes. E ele acreditou. Ele nunca teve motivo para desconfiar de mim. Marina, essa sempre foi a vantagem que eu tive esse tempo todo. O carro seguiu em direção ao salão de festas, onde Clarice ia comemorar mais um ano de vida, cercada por gente que ela mesma escolhia com cuidado cirúrgico. Cada convidado uma peça útil de algum jeito. Cada sorriso trocado, um investimento calculado. Você tá tremendo? Perguntou Marina, olhando para a amiga de canto. Isabela olhou para as próprias mãos. Quietas no colo. E balançou a cabeça. Não. Estranhamente não. Acho que gastei todo o medo que eu tinha nessas últimas semanas. O que sobrou agora é só clareza. Clareza é bom. Clareza é o que vai te manter de pé lá dentro. Não importa o que aconteça. Isabela olhou pela janela. Viu as luzes do hotel aparecendo ao longe. O mesmo hotel de sempre. O mesmo salão onde ela tinha assistido Larissa ser aplaudida 3 semanas atrás. E sentiu uma calma esquisita descer sobre ela. Do tipo que só chega depois que a decisão já foi tomada de verdade. Sem mais espaço para volta.
Combinamos assim? Então, disse Marina, guardando a pasta com mais firmeza debaixo do braço. Você espera o momento certo. Não força nada antes da hora. Eu fico por perto, discreta, até você precisar de mim. E se a Clarice tentar tirar isso do controle, antes mesmo de eu abrir a boca? Marina olhou para ela com uma seriedade que Isabela nunca tinha visto na amiga antes daquela noite. Então a gente vai ter que jogar mais rápido do que ela. O carro parou na entrada do hotel. O manobrista abrindo a porta, a luz do salão já vazando pelas janelas altas. Música baixa ainda no volume de coquetel. Longe do auge da festa que ainda estava por vir. Isabela desceu do carro. Ajeitou o vestido vermelho. Ergueu o queixo do jeito que só se ergue quando não existe mais nada a perder de verdade. E caminhou em direção à entrada. Marina um passo atrás. Os 2 documentos mais importantes da noite, guardados perto do coração de cada uma delas, um numa pasta, outro numa aliança que já não significava mais nada, além de um peso a menos para carregar. O salão estava ainda mais cheio do que da última vez. Decoração inteira em tons de dourado. Uma escultura de gelo com as iniciais de Clarice brilhando sob os holofotes perto da mesa principal. Rafael encontrou Isabela na entrada. Os olhos abrindo um pouco mais ao ver o vestido vermelho. Uau, disse, dando um passo para trás para olhar melhor. Você falou que ia escolher outro. Mas eu não esperava esse. Gostou. Fiquei sem palavras. Ele beijou a bochecha dela, a mão descendo para as costas dela, num gesto possessivo e carinhoso ao mesmo tempo. Minha mãe vai adorar te ver assim. Duvido, respondeu Isabela. O tom leve o suficiente para passar por brincadeira. Rafael riu, sem captar o peso por baixo da frase, e puxou ela para o meio do salão para cumprimentar convidados. Marina se afastou discretamente para um canto perto do bar. O olhar sempre alerta. A bolsa com os documentos nunca longe do alcance da mão. A festa seguiu o roteiro esperado por quase 1 hora, brindes pequenos. Música ambiente. Conversas de corredor sobre negócios e fofoca em partes iguais. Isabela sorriu. Cumprimentou. Manteve a superfície impecável enquanto por dentro contava os minutos, esperando o momento certo se desenhar sozinho. Do jeito que Marina tinha dito que ia acontecer se ela tivesse paciência. O momento chegou perto da mesa de sobremesas. Larissa, taça a mais na conta da noite. Se aproximou de Rafael com uma confiança que já não se preocupava tanto em disfarçar. A mão pousando no braço dele 1 segundo a mais do que qualquer colega de trabalho pousaria. Rafael, preciso muito falar com você sobre aquele projeto, disse. A voz um tom mais baixa e mais próxima do que devia ser em público. É rápido. Prometo. Agora ele olhou de relance para Isabela. Um pouco sem graça. Não pode esperar até segunda. É importante, insistiu Larissa. Os dedos ainda no braço dele. O polegar fazendo um movimento pequeno que não tinha nada a ver com projeto nenhum, foi ali. Naquele gesto pequeno demais para a maioria das pessoas notar, mas grande o suficiente para quem já sabia o que procurar. Que Isabela sentiu a última peça se encaixar dentro dela. Não era mais sobre esperar o momento perfeito. O momento tinha acabado de chegar sozinho. Embrulhado num vestido dourado e num toque de mão que durou 1 segundo a mais do que devia. Pode ir, disse Isabela. Vos calma. Os olhos fixos em Larissa e não em Rafael. Eu fico aqui. Aliás, deixa eu ir com vocês. Faz tempo que eu queria conversar com a Larissa também. Rafael franciu a testa, sem entender direito, mas seguiu os 2 passos que Isabela deu na direção de um canto mais afastado da pista de dança. Perto o suficiente da mesa principal para que quem quisesse ver. Fissa. Isabela. O que você tá? Começou Rafael. Rafael cortou ela. A voz ainda calma. Ainda leve. Sem um traço de raiva na superfície. Suíte 1204. Hotel Tremonti. 2 noites. Faz 1 mês e meio. Você lembra? O rosto de Rafael perdeu a cor inteira num segundo. O copo na mão dele, parando no ar a meio caminho da boca. Do que você tá falando? Sabe exatamente do que eu tô falando. Isabela olhou para Larissa, que tinha ficado imóvel,
o sorriso sumindo do rosto tão rápido quanto tinha aparecido. E você também sabe. Larissa, não precisa fingir surpresa. Isso não combina com o cargo novo que você ganhou. O cargo que a Clarice criou para você 3 meses antes de você sequer aparecer numa entrevista. Algumas pessoas próximas começaram a notar o tom da conversa. Conversas baixando. Olhares se virando devagar na direção dos três. Isabela, por favor. Aqui não pediu Rafael. A voz baixa, quase implorando. Olhando ao redor para ver quantas pessoas já tinham percebido. A gente conversa em casa. Eu te explico tudo. Eu juro que... Eu sei, disse Isabela. E alguma coisa no tom dela fez ele parar de falar imediatamente. Sei há semanas. Rafael. Sai do hotel. Sei do perfume na sua lapela. Sei do cargo dela. Sei de quem criou o cargo dela. Só não sabia até que ponto você ia deixar isso continuar acontecendo debaixo do meu nariz. O silêncio ao redor deles já não era mais discreto. Um pequeno círculo de convidados tinha se formado a uma distância respeitosa, fingindo conversar entre si enquanto prestavam atenção em cada palavra. Isabela tirou a aliança do dedo. Um gesto simples. Sem drama. Sem pressa. E estendeu a mão fechada na direção de Rafael. Toma. Não preciso mais disso. Rafael olhou para a mão dela estendida, depois para o rosto dela, procurando alguma fresta de raiva. De lágrima. De qualquer coisa que fizesse aquilo parecer uma briga de casal normal e não o que realmente era. Isabela, por favor, não faz isso assim. Na frente de todo mundo. Diante de todo mundo, repetiu ela. Quase suave, foi exatamente onde você me humilhou primeiro. Rafael, só que devagar. Por semanas, sem eu saber. Achei justo devolver na mesma moeda. Só que rápido. E com a cortesia de fazer isso olhando você nos olhos. Rafael pegou a aliança, os dedos tremendo de um jeito que ele não conseguia disfarçar mais. E Isabela se virou. Pela primeira vez. Direto para Larissa, ao redor deles. O pequeno círculo de convidados tinha crescido. Gente que fingia procurar outra taça de champanhe só para ficar mais perto. Gente cochichando atrás da mão sem nem se dar ao trabalho de disfarçar direito. A orquestra, Longe Dali, continuava tocando a mesma valsa suave de sempre, alheia por completo ao terremoto silencioso que acontecia perto da mesa de sobremesas. E você disse, o tom mudando para algo quase gentil. O tipo de gentileza que dói mais do que gritaria. Espero que valha a pena, porque o cargo que você ganhou, o apartamento que a empresa paga, o carro novo. Nada disso é seu de verdade. Foi tudo comprado com participação societária, que também não é da Clarice para dar. 22% dessa holding é minha. Formalmente. Desde antes de eu nascer. Herdada do meu pai. E nunca foi transferida direito para ninguém. Um murmúrio correu pelo pequeno círculo de convidados. Palavras soltas repetidas baixinho. Participação. Holding. 22%. O tipo de informação que numa festa daquelas se espalhava mais rápido do que qualquer boato de affair. Marina se aproximou nesse momento exato. Discreta. Profissional. Uma pasta fina na mão. Boa noite, disse. Num tom claro o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Mas sem gritar. Marina Assunção. Advogada da senhora Duarte Meireles. Só para deixar registrado. Formalmente, essa conversa não é o início de nada. É a confirmação pública de algo que já estava em processo jurídico há semanas. O sorriso satisfeito de Rafael, o de mais cedo, o de empresário no topo do mundo, já tinha desaparecido por completo, substituído por uma expressão de quem via o próprio chão se abrir devagar, pedaço por pedaço, na frente de gente demais para fingir depois que nada tinha acontecido. Se você fosse Larissa, naquele momento, com todo mundo olhando para você, e nada do que você tinha construído sendo realmente seu, você continuaria sorrindo, ou sairia correndo dali. Me conta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Com certeza. Clarice, que tinha assistido a cena de longe.
atravessou o salão em passos firmes. O rosto recomposto numa máscara de preocupação materna que não enganava mais ninguém que estivesse prestando atenção de perto. Isabela, filha, o que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz alta o suficiente para parecer genuína para quem estava mais longe. Vamos resolver isso em privado. Não é hora nem lugar para... A senhora escolheu a hora e o lugar. Dona Clarice cortou Isabela, virando-se para ela com a mesma calma de antes. Foi a senhora que armou o cargo da Larissa 3 meses antes dela aparecer. Foi a senhora que indicou o nome dela para a diretoria. E foi a senhora que decidiu anunciar essa promoção bem aqui, na frente de todo mundo. Há 3 semanas. Se alguém escolheu fazer isso público, foi a senhora. Não eu, por um segundo. Breve o bastante para que só quem estivesse olhando de muito perto pudesse ver. O rosto de Clarice perdeu toda a compostura ensaiada. Não foi raiva o que passou por ali. Foi cálculo, puro e frio. Os olhos correndo rápido pelo salão, medindo quantas pessoas tinham ouvido, quanto dano já estava feito, o que ainda dava tempo de conter antes que virasse incontrolável. Durou menos de 2 segundos. Depois, o rosto voltou a se fechar na máscara gentil de sempre. Tão rápido que ninguém além de Isabela pareceu notar a fresta. Você não sabe com quem está mexendo, Isabela disse Clarice. A voz baixa. Agora. Só para as duas ouvirem. O tom completamente diferente do que usava em público. Acha mesmo que essa é a pior coisa que essa família já escondeu. Você nem imagina o tanto que ainda não sabe sobre o seu próprio pai. Isabela sentiu o chão balançar de um jeito diferente de tudo que tinha sentido a noite inteira. Uma sensação fria descendo pela espinha que não vinha de medo de Clarice, mas de reconhecer, pela primeira vez, que talvez existisse uma verdade maior do que ela tinha imaginado, escondida em algum lugar daquela família toda. O que a senhora quer dizer com isso? Perguntou, a voz falhando de leve pela primeira vez a noite inteira. Clarice sorriu, um sorriso que não tinha nada de gentil por trás. Ajeitou a manga do vestido e se afastou sem responder, deixando a pergunta pendurada no ar como uma faca que ainda não tinha caído de vez. Larissa, esquecida por um instante no meio da confusão, olhava ao redor com os olhos arregalados, percebendo, aos poucos, que os sussurros dos convidados já não eram mais sobre o affair. Eram sobre ela, sobre o cargo que talvez não fosse mais seguro, sobre o apartamento que a empresa pagava e que agora parecia menos garantido do que há uma hora. Uma mulher da diretoria financeira se aproximou dela. O rosto sério. Larissa. Precisamos conversar amanhã cedo. Antes de qualquer decisão sobre o seu contrato, disse, a voz baixa. Profissional demais para soar como conforto. Larissa assentiu, sem conseguir formar nenhuma frase, e viu a mulher se afastar em direção a um pequeno grupo de executivos que já discutiam, em voz baixa, o que aquela revelação significava para a próxima Assembleia Geral. Do outro lado do salão, Vicente Rocha conversava rápido com 2 outros conselheiros. O semblant grave, o tipo de conversa que Isabela já reconhecia como o início de alguma coisa maior do que uma simples fofoca de festa. Ela não precisava ouvir as palavras exatas para entender que a notícia da participação societária não declarada já estava correndo entre as pessoas certas, as que decidiam esse tipo de coisa em reuniões fechadas. Longe de qualquer salão de festa, Rafael tentou se aproximar dela assim que Clarice se afastou, a mão buscando o braço dela. Isabela. Espera. O que ela quis dizer com isso? Você tá bem, não encosta em mim. Rafael. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava, considerando que por dentro tudo parecia ter desmoronado num intervalo de segundos. Você já fez seu estrago hoje. Deixa eu cuidar do resto sozinha. A gente precisa conversar sobre o que ela disse. Sobre seu pai. A gente não precisa de mais nada. Rafael. Isabela deu um passo para trás, criando distância física entre os dois. Um gesto pequeno que carregava o peso de tudo que ainda não tinha sido dito em voz alta. Você teve 8 anos para conversar comigo de verdade.
Escolheu gastar os últimos meses conversando com outra pessoa. Agora não é sua vez de exigir conversa nenhuma. Marina apareceu ao lado dela. A mão firme no cotovelo de Isabela, guiando ela discretamente na direção da saída antes que a cena crescesse, ainda mais na frente dos convidados que já cochichavam abertamente, sem se preocupar mais em disfarçar. Vamos indo, disse Marina. Baixinho. Você já disse o que precisava dizer aqui. O resto não precisa acontecer nessa festa. No caminho até a porta, Vicente Rocha cruzou o olhar com Isabela por um segundo. Um aceno pequeno e sério. O tipo de gesto que prometia a conversa em outro momento. Sem palavras precisando ser trocadas ali, no meio do caos que ela tinha acabado de provocar. Do lado de fora, o ar da noite bateu gelado no rosto dela. E só então, protegida pela escuridão fora do alcance das luzes do salão, Isabela sentiu as pernas quase falharem. Marina segurou o braço dela com mais força. Você foi incrível lá dentro, disse a amiga. A voz suave agora, sem o profissionalismo de minutos atrás. De verdade. Isabela, você não implorou. Você não gritou. Você simplesmente disse a verdade e devolveu o anel dele como quem devolve algo emprestado que já cumpriu seu propósito. Então, por que eu me sinto assim? Perguntou Isabela. A voz baixa. Quase um sussurro. Como se eu tivesse ganhado alguma coisa e perdido outra ao mesmo tempo. Porque foi exatamente isso que aconteceu, respondeu Marina. Simple. Ganhar não significa não doer. Isabela. Significa que você escolheu o tipo de dor que ia carregar, em vez de deixar os outros escolherem por você. No carro, a caminho da casa da própria Marina, onde Isabela ia passar a noite antes de decidir os próximos passos. O silêncio se instalou entre as duas por um bom tempo, quebrado só pelo som do motor e das luzes da cidade passando rápido demais pela janela. O que você acha que ela quis dizer? Perguntou Isabela. Por fim, olhando para o colo, para as mãos vazias sem a aliança que tinha usado por 8 anos. Sobre meu pai. Marina não respondeu na hora, os olhos fixos na estrada, pensando com cuidado antes de falar. Não sei, mas depois de tudo que a gente já descobriu sobre ela essas últimas semanas, eu não ia descartar nada. Amanhã a gente liga para o cartório de novo. Pede os registros completos da época em que o Otávio Ferraz desapareceu do sistema. Se tem alguma ligação com seu pai, vamos encontrar. Isabela assentiu devagar, olhando pela janela. A cidade toda iluminada passando ao contrário. E sentiu, pela primeira vez naquela noite inteira, uma dúvida que não tinha nada a ver com Rafael. Nem com Larissa. Nem com casamento nenhum. Tinha a ver com um homem que ela achava que conhecia bem demais para ainda guardar segredo. E uma mulher que parecia saber muito mais sobre a vida dele do que a própria filha jamais soube. Chegando no apartamento de Marina, um estúdio pequeno e organizado no bairro dos Jardins, Isabela sentou no sofá ainda de vestido vermelho, os sapatos já abandonados no chão, e aceitou o chá que a amiga preparou sem dizer nada. Só o gesto de cuidado que não precisava de palavra nenhuma. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse Marina, sentando ao lado dela. Amanhã a gente resolve o resto. Hoje você só precisa respirar. Eu devia ligar para o Rafael. Avisar que não vou para casa. Você não deve nada para o Rafael essa noite, respondeu Marina. Filma. Manda uma mensagem para ele amanhã. Se quiser. Hoje é sua. Isabela concordou. Encostou a cabeça no encosto do sofá e ficou olhando o teto por um bom tempo, repassando cada segundo da noite. O rosto de Rafael perdendo a cor, a mão de Larissa no braço dele, o flash frio nos olhos de Clarice antes da máscara voltar ao lugar. Amanhã eu preciso trocar a fechadura do apartamento, também disse. Por fim, mais para si mesma do que para Marina. Não quero chegar lá e encontrar ele esperando, achando que consegue consertar isso com uma conversa e um buquê de flor. Eu ligo pro chaveiro de manhã cedo, prometeu Marina. E ligo pro cartório também. Sobre o Otávio Ferraz. A gente vai atrás disso com a mesma força que foi atrás do resto. Isabela fechou os olhos, sentindo o corpo inteiro pesar de cansaço pela primeira vez,
desde que tinha saído de casa naquela noite. E por um instante, permitiu-se sentir tudo aquilo sem precisar manter a compostura para ninguém, além de si mesma. O celular dela vibrou dentro da bolsa jogada no chão. Uma mensagem de um número que ela não reconheceu. A senhora deveria ter mais cuidado com o que desenterra. Isabela, algumas gavetas ficam fechadas por um bom motivo. Vamos conversar em breve. Sim. Isabela ficou olhando para a tela por um tempo longo demais. O chá esfriando na mesa ao lado. Sentindo o peso de cada palavra daquela mensagem se instalar em algum lugar fundo do peito. Não era ameaça de gritaria, de discussão, de nada explosivo. Era pior do que isso. Era o tom de quem já tinha feito aquele tipo de jogo antes. Calmo, certo do próprio poder, sem nenhuma pressa de mostrar as cartas. O que foi? Perguntou Marina. Notando a mudança no rosto da amiga, Isabela virou o celular para ela em silêncio, deixando a amiga ler as mesmas palavras que já estavam gravadas na cabeça dela. Havia 30 segundos, e prometiam ficar ali por muito mais tempo do que isso. Marina leu 2 vezes. O rosto ficando sério de um jeito novo, diferente da seriedade profissional de mais cedo. Sede Clarice disse. Mais afirmação do que pergunta. Sede Clarice, confirmou Isabela, guardando o celular de volta na bolsa. As mãos, pela primeira vez a noite inteira, tremendo de verdade. Tinha ganhado a batalha daquela noite. Isso ela sabia. O que ainda não sabia. Olhando para o teto do apartamento de Marina enquanto o sono demorava a chegar. Era o tamanho exato da guerra que tinha acabado de começar sem querer. De manhã, o apartamento de Marina cheirava a café forte e papel impresso. Isabela acordou no sofá. O vestido vermelho trocado por uma camiseta velha da amiga. E encontrou Marina já sentada à mesa da cozinha. Notebook aberto. 3 xícaras vazias ao redor dela como prova de uma noite mal dormida. Você não dormiu nada, disse Isabela, esfregando os olhos. Dormi um pouco. O suficiente. Marina virou o notebook para ela. Passei a madrugada atrás de qualquer coisa que ligasse seu pai ao Otávio Ferraz. Achei alguma coisa, mas não é bonito. Isabela, prepara antes de ler. Isabela sentou. Pegou a xícara de café que Marina empurrou na direção dela. E leu devagar o documento na tela. Um processo antigo. Nunca concluído. Arquivado por falta de provas suficientes na época. Uma denúncia informal. Sem nome de denunciante registrado. Alegando que a compra da participação de Otávio Ferraz, em 98, tinha sido feita sob coação, com ameaça de expor irregularidades fiscais anteriores da própria holding. O nome de 2 compradores aparecia no processo arquivado, Clarice Andrade, e, ao lado dele, um segundo nome que fez o café na boca de Isabela ficar amargo demais para engolir. Eduardo Duarte. O nome do pai dela. Isso pode não significar nada, disse Marina. Rápido. Vendo o rosto da amiga mudar, processo arquivado por falta de prova não é confissão de culpa. Mas também não é inocência, respondeu Isabela. A voz baixa. Os olhos ainda presos na tela. Meu pai e a Clarice. Juntos. Décadas atrás. Ficou olhando para o nome do pai por um tempo longo, tentando encaixar aquilo dentro da imagem que tinha carregado a vida inteira um homem gentil, cuidadoso, que guardava contrato em gaveta e contava a história de negócio na mesa de jantar como quem conta a aventura. Nunca como quem confessa a culpa. Preciso falar com a Clarice, disse. Por fim, fechando o notebook devagar. Cara a cara. Sem festa. Sem plateia. Sem ninguém para performar para além de nós duas. Tem certeza. Depois da mensagem de ontem, ela pode estar esperando exatamente por isso. Então ela vai ter que esperar mesmo assim, respondeu Isabela. Porque eu não vou passar o resto da vida com medo do que ela sabe. Marina, prefiro saber tudo de uma vez. Hoje, do que carregar essa dúvida mais um dia. Marina concordou. Ainda séria. E ligou para a secretária de Clarice para marcar o encontro. Formal. Num escritório neutro.
com Marina presente como testemunha e advogada. Clarice aceitou sem hesitar, quase como se estivesse esperando o convite. A sala escolhida ficava num andar alto de um prédio corporativo, longe da sede da Meireles. Mesa de vidro, cadeiras de couro, janela inteira mostrando a cidade estendida lá embaixo. Clarice chegou pontual, vestida impecável como sempre. Nenhum sinal visível da noite anterior no rosto dela. Isabela cumprimentou, sentando do outro lado da mesa, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Achei que você fosse demorar mais para me procurar. Não gosto de esperar quando tenho pergunta para fazer. Isabela sentou de frente para ela. Marina um passo atrás. Discreta. Otávio Ferraz. Meu P. A senhora. Quero a verdade inteira. Não a versão editada. Clarice ficou em silêncio por um instante, os olhos avaliando Isabela com um cuidado quase científico, como quem decide, num cálculo rápido, se vale mais a pena mentir ou revelar. Seu pai era um homem brilhante, começou. Por fim, a voz sem o veneno de ontem. Algo mais parecido com cansaço genuíno. E também era um homem prático, quando precisava ser. Otávio Ferraz descobriu uma fraude fiscal antiga na holding, cometida antes mesmo de eu entrar na sociedade, e ameaçou expor tudo se não recebesse uma fatia maior do negócio. E vocês decidiram comprar o silêncio dele. Decidimos comprar a parte dele. Isabela. Por um valor que na época parecia justo. Clarice ergueu o queixo de leve. Otávio não era o santo que a memória costuma pintar quando alguém desaparece do mapa. Ele também tinha as mãos sujas naquela fraude. Só ameaçou expor porque queria uma fatia maior do lucro sujo, não porque fosse defensor de justiça nenhuma. Isso não muda o fato de que vocês coagiram ele. Coagimos, admitiu Clarice, sem desviar o olhar. Seu pai negociou a pressão. Eu executei os detalhes. Fomos parceiros nisso. Sim, muito antes de eu me casar na sua família por qualquer motivo além de amor genuíno pelo pai do Rafael, que aliás existiu. Quer você acredite ou não, Isabela sentiu o estômago revirar. Não de surpresa exatamente, mas de algo mais parecido com luto por uma versão do pai que talvez nunca tivesse existido do jeito que ela lembrava. Por que a senhora nunca contou isso para o Rafael, para a família toda? Porque contar isso não beneficiava ninguém. Isabela. A voz de Clarice ganhou uma urgência nova. Meu marido morreu achando que era dono limpo de um império limpo. Meu filho cresceu achando que a família dele nunca tinha manchado as mãos com nada além de trabalho duro. E você? Você cresceu idolatrando um pai que fez exatamente o que eu fiz. Só que teve a sorte de morrer antes que alguém puxasse esse fio. O silêncio que se instalou na sala durou mais tempo do que qualquer um dos dois pareceu confortável em quebrar primeiro. E o cargo da Larissa? O affair do Rafael, perguntou Isabela. Por fim, a voz recuperando um pouco da firmeza. Isso também tem a ver com o Otávio Ferraz. Ou foi só crueldade gratuita? Clarice suspirou. O primeiro gesto genuinamente cansado que Isabela via nela desde que se conheciam. Você começou a puxar fios demais. Isabela. Marina indo atrás de registro de cartório. Você visitando o escritório de advogada toda semana. Vicente ligando para você do nada. Eu vi você se aproximando perigosamente perto demais desse processo arquivado. Precisava de uma distração grande o suficiente para te manter ocupada com outra dor. Longe de mexer nesse passado. A senhora destruiu meu casamento para me distrair. A voz de Isabela subiu. Pela primeira vez naquele encontro. Um fio de descrença cortando através da calma que tinha mantido a manhã inteira. Eu não destruí seu casamento. Isabela. Clarice olhou para ela direto nos olhos. Só aproveitei uma rachadura que já existia. Rafael sempre foi fraco para atenção nova. Sempre foi carente de um jeito que eu nunca consegui curar nele. Larissa só precisou de um empurrãozinho na direção certa. O resto ele fez sozinho. Isabela ficou em silêncio por um momento, deixando a raiva descer um pouco antes de responder. Porque sabia, com uma clareza fria que só chegava depois de semanas de prática, que gritar ali não ia mudar nada do que já tinha sido feito. A senhora está certa numa coisa, disse. Por fim, meu pai não era o santo que eu lembrava.
Isso dói. E vou precisar de tempo para entender o tamanho dessa dor sozinha. Longe daqui. Mas a senhora está enganada se acha que isso justifica o que fez comigo. Não busquei justificar. Isabela, só expliquei. Não. A senhora justificou sim. Só embrulhou bonito. Isabela se inclinou para frente. A voz baixa, mas firme. Meu pai fez uma escolha suja num momento de disputa de negócio. Décadas atrás. Contra um homem que também tinha as mãos sujas. Errado. Sem dúvida. Mas a senhora escolheu. Deliberadamente. Agora, nesse ano, destruir o casamento de uma pessoa que nunca fez mal nenhum para a senhora. Só para me manter distraída. Isso não é a mesma coisa. Isso não tem comparação nenhuma. Clarice não respondeu na hora. Os lábios apertados numa linha fina. E por um segundo Isabela viu, pela segunda vez naquele dia, a fresta rápida no verniz perfeito, o cálculo por trás dos olhos avaliando se valia a pena insistir na comparação ou recuar. O que você pretende fazer com isso agora? Perguntou Clarice. Por fim, a voz mais cautelosa. Vai usar contra mim na Assembleia. Vou fazer melhor do que isso, respondeu Isabela, se levantando devagar. Vou contar eu mesma. Antes que a senhora tenha chance de usar isso contra mim primeiro. Prefiro que o conselho ouça a verdade da minha boca, incluindo a parte feia sobre meu pai, do que deixar a senhora controlar a narrativa como controlou tudo esse tempo todo. Clarice ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa pela primeira vez no encontro inteiro. Isso pode acabar com sua credibilidade no conselho antes mesmo de você conseguir usar sua participação para alguma coisa. Pode. Isabela pegou a bolsa, ajeitou o casaco sobre o braço. Ou pode fazer exatamente o oposto. Gente confia mais em quem admite o próprio passado sujo do que em quem finge décadas de mãos limpas. Dona Clarice, a senhora devia saber disso melhor do que ninguém, já que escolheu o caminho contrário faz tanto tempo. Saiu da sala sem esperar resposta. Marina logo atrás, os 2 passos delas ecoando no corredor de mármore do prédio. E só quando a porta do elevador se fechou atrás delas, foi que Isabela permitiu que as mãos tremessem de verdade. Você tá bem? Perguntou Marina. Baixinho. Não respondeu Isabela, olhando para o próprio reflexo distorcido na porta de metal do elevador. Mas vou ficar. Só preciso de 1 minuto antes da Assembleia Geral de amanhã. Amanhã, Marina franziu a testa. Isabela, a Assembleia é daqui a 2 semanas. Isabela balançou a cabeça. O queixo erguido de novo. A decisão já tomada antes mesmo de terminar de formular a frase, em voz alta, não depois do que a Clarice acabou de admitir. Se ela sabe que eu sei, e eu sei que ela vai tentar se mover antes de mim. A gente não tem 2 semanas de vantagem nenhuma. Precisamos antecipar essa reunião. Marina, hoje mesmo. A tentativa durou menos de 1 hora. Marina fez as ligações certas. Mobilizou os contatos certos. E por um instante, pareceu que a Assembleia Geral realmente ia acontecer em 2 dias em vez de 2 semanas. Foi o telefonema de um número desconhecido. À tarde. Que derrubou tudo. Escritório Bragança e Associados, disse a voz do outro lado. Formal. Seja. Falamos em nome do Conselho da Meireles Empreendimentos. Fomos informados sobre uma possível irregularidade histórica envolvendo a origem da participação societária reivindicada pela senhora Duarte. Diante disso, solicitamos judicialmente o congelamento cautelar dessa participação até conclusão de investigação interna. Isabela ouviu cada palavra em silêncio, sentindo o chão que tinha parecido tão firme na noite anterior ceder um pouco debaixo dela. Vocês não podem fazer isso sem eu ter direito de resposta, disse, tentando manter a voz firme. A senhora terá direito de resposta na Assembleia. Dentro do prazo regular, respondeu a voz, sem nenhuma emoção perceptível. Até lá. A participação fica congelada, sem direito a voto. Desligou antes que Isabela pudesse argumentar mais alguma coisa. Ela conseguiu, disse Isabela, largando o celular na mesa. A voz baixa de quem via, em tempo real, o próprio plano ruir. De algum jeito,
A Clarice conseguiu usar a informação sobre meu pai contra mim antes mesmo de eu terminar de decidir contar sozinha. Marina franziu a testa, pegando o celular para ler os detalhes que tinham chegado por e-mail logo em seguida. Isso é rápido demais. Isabela, rápido demais para ser coincidência. Ela deve ter movido essa peça horas antes de você chegar na sala para conversar com ela hoje de manhã. Provavelmente sabia que você ia atrás da verdade assim que viu o nome do Vicente aparecer perto de você. Então isso quer dizer que eu perdi. Quer dizer que você perdeu uma rodada, corrigiu Marina. Firma. Não a partida inteira. Congelamento cautelar não é decisão final. Isabela. É só isso, cautelar. Temos direito de contestar. Temos direito de apresentar defesa. E mais importante, temos 2 semanas para construir isso com calma, em vez de correria. Isabela sentou na cadeira mais próxima, sentindo o peso repentino do dia inteiro finalmente alcançar as pernas dela. 2 semanas para reconstruir alguma coisa que eu achava que já tinha ganhado ontem à noite. 2 semanas, confirmou Marina, sentando ao lado dela, a voz mais suave agora. E dessa vez, a gente entra sabendo exatamente o que a Clarice tem contra você. Isso já é mais vantagem do que a gente tinha há 24 horas. O celular de Isabela vibrou de novo. Dessa vez não da assessoria jurídica da empresa, mas de um número que ela conhecia de cor havia 8 anos. Uma mensagem de Rafael. Preciso te ver. Não para brigar. Não para pedir desculpa fácil. Só preciso te ver uma vez. Olhando nos olhos. Antes de tudo isso, virar processo e advogado e gente decidindo o resto da nossa história por nós dois. Por favor. Isabela ficou olhando a mensagem por um longo tempo, o polegar pairando sobre a tela, sem decidir se respondia ou não. Sentindo, pela primeira vez desde a noite do baile, uma fadiga que não tinha nada a ver com estratégia, com congelamento cautelar, ou com participação societária nenhuma. Tinha a ver, simplesmente, com o fim de uma coisa que um dia tinha sido real. Respondeu 2 horas depois. Só uma linha. Amanhã, 10 da manhã. No apartamento. Sozinho. Meia hora. Não mais que isso. Rafael estava esperando na porta quando ela chegou. Terno amassado. Olheiras, fundas. Nada do empresário confiante que ela via subir em palco semanas atrás. Abriu a porta antes mesmo dela bater. E por um segundo, os dois ficaram parados no corredor, sem saber ao certo como começar uma conversa que os dois sabiam que era. De algum jeito. A última de verdade. Entra, disse ele, se afastando para dar passagem. O apartamento estava do jeito que ela tinha deixado na noite do baile, exceto por uma pilha de roupas dela ainda dobradas em cima da cama, como se ele tivesse tentado arrumar a mala dela e desistido no meio do caminho. Eu ia mandar suas coisas para o escritório da Marina, disse Rafael, seguindo o olhar dela. Não sabia se você ia querer vir aqui de novo. Não vim pelas roupas. Ficaram um tempo em silêncio na sala. Os dois de pé. Nenhum dos dois sentando primeiro. Até que Rafael finalmente tomou coragem de olhar direto para ela. Os olhos vermelhos de quem não dormia direito havia dias. Eu não sabia do que a Larissa era para minha mãe, disse. A voz embargada. As mãos apertando uma a outra na frente do corpo. Só descobri ontem. Depois que a Clarice ligou para mim, meio em pânico, falando de congelamento de ações e advogado. Passei a noite inteira sem entender nada, até juntar as peças sozinho. E o que você entendeu? Que eu fui usado. A voz dele quebrou um pouco na última palavra, que minha própria mãe armou para eu trair minha esposa, como se eu fosse peça de tabuleiro. E o pior de tudo é que eu deixei. Isabela, não fui só vítima disso. Escolhi cada passo que dei na direção da Larissa, mesmo sem saber que tinha uma mão por trás me empurrando. Isabela ficou olhando para ele, sentindo, pela primeira vez em semanas, não raiva, mas uma tristeza limpa, sem estratégia nenhuma por trás. Eu sei, disse. Simplesmente, não vim aqui para te perdoar. Rafael, vim porque você pediu. E porque acho que a gente merece um fim
que não seja gritado na frente de plateia nenhuma. Você me odeia? Isabela pensou na pergunta com cuidado antes de responder, sentando finalmente no braço do sofá, cansada demais para continuar de pé. Não. Acho que nunca vou conseguir odiar você de verdade. Rafael, vou só lembrar de você como o homem que eu amei de verdade por muito tempo, e que também foi fraco demais na hora que mais importava. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ele se aproximou devagar. Sentou no sofá, distante o suficiente para não invadir o espaço dela, perto o suficiente para que a conversa ainda parecesse íntima. Existe alguma chance? Lá na frente. Day não cortou ela. Gentil mas firme, antes que ele terminasse a pergunta. Não existe. Rafael, e não é sobre castigo, nem sobre orgulho ferido. É porque, pela primeira vez em 8 anos, eu sei exatamente quem eu sou sem precisar de você para me definir. Não vou trocar isso por nada. Nem por um pedido de desculpa sincero, nem por um recomeço bonito. Rafael assentiu devagar, os olhos marejados, sem chegar a transbordar. E por um momento os dois ficaram sentados ali, lado a lado, respirando o mesmo silêncio. Dois estranhos que um dia tinham compartilhado uma vida inteira. O que você vai fazer agora? Perguntou ele. Por fim, sobre a empresa. Sobre a assembleia. Vou lutar, respondeu Isabela, se levantando, ajeitando o casaco sobre o braço. Não pela sua mãe perder tudo por vingança, mas porque é meu por direito. E porque fiquei calada tempo demais nessa vida para continuar calada agora. Ela vai lutar com tudo o que tem. Isabela, você sabe disso. Eu sei, respondeu. Já na porta, a mão no trinco. Mas dessa vez eu também sei lutar. Rafael. E, ao contrário da sua mãe, eu não preciso mentir para ninguém sobre quem eu sou para vencer. Saiu sem olhar para trás. E Rafael ficou parado no meio da sala vazia, ouvindo os passos dela sumirem no corredor. Entendendo, talvez pela primeira vez de verdade, o tamanho exato do que tinha perdido por escolha própria. As 2 semanas seguintes viraram uma rotina de trabalho pesado. Reuniões com Marina até tarde, ligações com Vicente organizando votos, revisão de cada documento até garantir que nenhuma vírgula pudesse ser usada contra ela. Isabela dormia pouco, comia menos ainda, mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que cada hora do dia tinha um propósito só dela, sem precisar dividir espaço com casamento nenhum. A Assembleia Geral aconteceu na sede da Meireles Empreendimentos, no auditório do 10º andar, mesa longa de mármore. Todos os conselheiros presentes, incluindo os 2 homens de terno escuro que Isabela finalmente sabia serem advogados contratados por Clarice fazia meses, preparando o terreno para esse exato momento. Clarice presidiu a abertura da reunião com a compostura de sempre, como se as últimas semanas não tivessem acontecido, como se nenhuma mensagem tivesse sido enviada, nenhum congelamento cautelar tivesse sido movido às pressas. Temos uma pauta extensa hoje, começou. A voz firme, projetada para o auditório inteiro, incluindo a revisão da situação societária da senhora Duarte Meireles, levantada recentemente por essa diretoria. Se me permite, disse Isabela, se levantando antes que Clarice pudesse continuar. A voz calma, mas suficientemente alta para alcançar cada canto da sala. Gostaria de abrir essa pauta eu mesma, já que sou a parte interessada. Clarice hesitou por uma fração de segundo, olhando para os advogados, calculando se valia a pena negar o pedido na frente de todo o conselho. Decidiu que não valia. Pois não. Isabela, a palavra é sua. Isabela caminhou até a cabeceira oposta da mesa, Marina ao lado dela com a pasta de documentos, e olhou para cada rosto ao redor daquela mesa antes de começar a falar. Antes de qualquer coisa, quero admitir algo publicamente. A sala ficou em silêncio total. O tipo de silêncio que só existe quando ninguém espera confissão nenhuma. Meu pai, Eduardo Duarte, participou, em 1998, da aquisição coercitiva da participação de um sócio
chamado Otávio Ferraz, através de ameaça relacionada a uma fraude fiscal anterior da holding. Descobri isso há 2 semanas. Não vim aqui para esconder. Um murmúrio baixo correu pela mesa. Olhares se cruzando. O tipo de reação que Clarice provavelmente esperava explorar se Isabela não tivesse chegado primeiro. Meu pai errou, continuou Isabela. A voz sem tremer. E eu assumo essa parte da minha herança com toda a vergonha que ela merece. Mas quero que todos aqui saibam de uma coisa importante. Ele não agiu sozinho. Virussa. Pela primeira vez. Direto para Clarice, que mantinha o rosto impassível, mas cujas mãos, sobre a mesa, tinham se fechado num punho discreto demais para a maioria notar. A outra assinatura nesse processo arquivado é da senhora Clarice Andrade. Hoje, Clarice Meireles, presidente dessa mesa. Isabela colocou a cópia do documento no centro da mesa, deslizando para que todos pudessem ver. E, diferente do meu pai, que morreu há anos sem repetir esse tipo de manobra, a senhora Clarice escolheu recentemente repetir o padrão. Usou influência para criar um cargo sob medida para uma funcionária. Orquestrou o envolvimento dela com meu marido. E quando percebeu que eu estava perto demais da verdade sobre o passado, usou o nome do meu próprio pai para tentar me calar através de um congelamento cautelar movido às pressas. Vicente Rocha, sentado a 3 cadeiras de distância. Foi o primeiro a falar depois do silêncio que se seguiu. Isso é verdade? Clarice perguntou. A voz grave, séria de um jeito que Isabela nunca tinha ouvido nele antes. Clarice ficou em silêncio por um tempo longo demais para parecer inocente, os olhos passeando pela mesa, avaliando quantos rostos ali ainda pareciam dispostos a defendê-la. Fiz o que precisava ser feito para proteger essa empresa e essa família, disse. Por fim, a voz perdendo um pouco da firmeza de sempre. Vocês não fazem ideia do tanto que eu carreguei sozinha. Por décadas. Para manter esse nome de pé. Carregou sozinha um segredo que a senhora mesma criou, respondeu Isabela, sem levantar a voz. E, quando esse segredo ameaçou vir à tona, escolheu destruir a vida de outras pessoas para continuar escondendo, em vez de simplesmente assumir a responsabilidade, do jeito que eu acabei de assumir a parte que cabia a mim. Um dos conselheiros mais antigos, um homem de cabelo branco que Isabela mal conhecia de nome, ergueu a mão pedindo a palavra. Proponho votação imediata para afastamento da presidência do Conselho da senhora Clarice Meireles, pendente investigação formal, e restabelecimento integral dos direitos de voto da senhora Duarte Meireles sobre sua participação societária. A votação levou menos de 10 minutos. Quando o resultado foi lido em voz alta, unânime menos um voto, o da própria Clarice, o silêncio que se seguiu não tinha nada de solene. Tinha o peso específico de um império inteiro rachando ao meio. Na frente de todos que um dia tinham aplaudido cada decisão dela sem questionar nada. Alguns dos mesmos conselheiros que tinham brindado com ela semanas atrás, na festa de aniversário. Agora evitavam olhar diretamente para ela, como quem já ensaia mentalmente a versão da história que vai contar depois, editando a própria lealdade em tempo real. Clarice se levantou devagar, ajeitou o paletó com as mãos ainda firmes apesar de tudo, e olhou para Isabela pela última vez antes de deixar a sala. Você achou que ganhou, disse. A voz baixa, só para as duas ouvirem, mas com uma dignidade fria que não implorava nem se desculpava. Mas lembra do que eu disse naquela festa? Isabela, algumas gavetas ficam fechadas por um bom motivo. Você abriu a sua. Espero que aguente carregar o que encontrou lá dentro pelo resto da vida. Saiu do auditório sem esperar resposta. Passos firmes até o fim. A porta se fechando atrás dela com um som seco que ecoou pela sala silenciosa. Larissa foi demitida por justa causa na semana seguinte. O processo movido pela nova diretoria, alegando irregularidade na criação do próprio cargo, não apareceu mais em nenhum evento da empresa depois disso. E o nome dela, que por 3 semanas tinha circulado como promessa de futuro brilhante, virou apenas mais um assunto de corredor, lembrado com o tipo de pena que ninguém realmente sente de verdade.
Rafael perdeu a diretoria executiva um mês depois. Numa reunião fechada que Isabela nem precisou estar presente para saber o resultado. O conselho, já sem a proteção de Clarice, decidiu que um executivo cujo nome estava associado a escândalo e manipulação familiar não tinha mais espaço na liderança de uma empresa que precisava reconstruir confiança perante o mercado e perante os próprios investidores, que já vinham questionando a estrutura de governança havia meses, sem coragem de dizer isso em voz alta antes daquela assembleia. Isabela assumiu, 3 meses depois, uma cadeira no conselho como representante direta da sua participação societária. A primeira mulher da família Duarte a ocupar aquele lugar em 2 gerações. Marina assumiu como consultoria jurídica fixa da nova diretoria. O escritório pequeno dela crescendo rápido demais para continuar cabendo no mesmo endereço de sempre. Na cerimônia de posse, simple, sem festa grande, sem discurso de Clarice nenhum. Vicente Rocha sentou ao lado dela na primeira fileira. E depois da cerimônia, os dois saíram juntos para tomar um café. Conversa leve, risada fácil. O tipo de companhia que não cobrava nada dela, além de presença genuína. Você nunca me contou como decidiu enfrentar tudo isso sozinha daquele jeito. No baile, comentou Vicente, mexendo o café devagar. Os olhos curiosos por trás dos óculos de leitura que ele nunca tirava de vez. A maioria das pessoas teria escolhido o caminho discreto, advogado silencioso, acordo assinado longe de qualquer olhar. Achei que já tinha passado tempo demais escondendo quem eu era, respondeu Isabela, olhando pela janela do café. A cidade de São Paulo se movendo lá fora do jeito de sempre. Indiferente e viva ao mesmo tempo. Buzinas longe. Gente com pressa de chegar em algum lugar. Diante de todo mundo que esperava que eu implorasse, decidi que preferia mostrar quem eu realmente sou. E valeu a pena. Isabela pensou na pergunta por um instante. Olhando para as próprias mãos ao redor da xícara, o dedo onde a aliança tinha ficado por 8 anos, agora livre, sem peso nenhum além do que ela mesma escolhia carregar. Lá fora, o trânsito da Faria Lima seguia o ritmo de sempre. Buzinas distantes, gente andando rápido demais para reparar em qualquer coisa além do próprio caminho. O mesmo cenário que ela tinha atravessado centenas de vezes como esposa de alguém, e que agora atravessava só como ela mesma. Valeu, respondeu. Por fim, um sorriso pequeno e verdadeiro se formando devagar no rosto dela. O mesmo tipo de sorriso que tinha deixado um salão inteiro em silêncio semanas atrás. Só que dessa vez, sem plateia nenhuma para assistir. Sem ninguém esperando nada dela, além dela mesma. Se você fosse Isabela, o que teria pesado mais no seu peito, devolver a aliança na frente de todo mundo? Ou descobrir a verdade sobre o próprio pai? Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se essa história te tocou, aperta para se inscrever, porque essa não vai ser a última. E se tem alguém que precisa ouvir uma história de recomeço hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Deixa também seu like. Para mais gente como você conseguir encontrar essa história. Porque no fim, diante de quem quer que fosse, diante de amante, sogra, marido ou plateia inteira de olhos julgando, Isabela tinha aprendido a única coisa que realmente importava, nunca mais precisaria implorar por lugar nenhum que já fosse seu por direito. E se algum dia perguntassem a ela o que mais lembrava daquela noite do baile, ela ia responder sempre a mesma coisa. Sem hesitar, não foi a surpresa no rosto de Rafael, nem o silêncio chocado da plateia inteira. Foi a leveza estranha e boa de tirar aquele anel do dedo e perceber, ali mesmo, que ela não tinha perdido nada que valesse a pena guardar.